Olá! Você já parou para pensar nas dificuldades do ponto de vista psicológico, emocional, que envolvem uma mudança de país, ainda que o local para onde você vai tenha muitas similaridades com a sua nação de origem, como é o caso de Brasil e Portugal? Bom, sobre esse assunto, eu vou conversar hoje com a Renata, ela que é psicanalista e faz um trabalho muito legal nesse sentido, inclusive com um grupo de apoio para imigrantes que falam a língua portuguesa. Bom, Renata, as pessoas às vezes não imaginam o tamanho do desafio em termos emocionais e psicológicos, né, que existe em uma mudança de país. Pensam primeiro no financeiro, pensam primeiro na questão estrutural da coisa e esquecem esse aspecto, né? É verdade, isso acontece com alguma frequência. É claro que quando o financeiro, o logístico, né, a nossa estrutura material está mais ou menos adiantada, arranjada, isso contribui, obviamente, para uma adaptação psicológica mais fácil, não é? Porque é muito mais fácil se adaptar a uma situação nova, tendo o que comer, onde morar, o que vestir, como se locomover, né, tendo um trabalho, ainda que não seja aquele trabalho do sonho, ainda que não seja a continuidade de uma carreira, mas tendo um trabalho, tendo como pôr comida na mesa, é mais fácil se adaptar psicologicamente, psiquicamente ao novo país, né? Mas não significa que só essa parte material resolva a questão, porque o choque cultural ele é muito grande, inclusive para pessoas com muitos recursos, pessoas que têm muito dinheiro e que migram, né, de um país para outro, podem enfrentar desafios psíquicos tão grandes quanto aquelas que têm menos recursos e lutam com mais dificuldade para essa estabilidade material. Porque trata-se de uma questão de pertencimento, trata-se de uma questão de comunicação, não é? Aqui, mesmo em Portugal, que é um país com muita semelhança no idioma ao Brasil, né? O idioma oficial, digamos assim, é o mesmo, mas tem uma coisa que eu sempre digo: a língua não é a mesma, a língua é viva, né? A nossa forma de comunicar no Brasil é diferente da forma com a qual os portugueses se comunicam. As pessoas entendem? Entendem, claro que entendem. Mas na hora de transmitir ali emoções, expectativas, receios, ou até mesmo transmitir confiança, assertividade, isso tem um ruído, digamos assim, porque a língua é diferente. E grande parte da nossa adaptação psicológica vem da possibilidade da gente se comunicar. Quais as questões que tu consideras que são mais comuns no que diz respeito a essa parte mais psicológica? Eu não sei se eu posso chamar de distúrbios, se eu posso chamar de desafio, como eu posso nomear, e aí deixo para ti essa resposta também. O que é mais comum para o imigrante acabar passando nesse processo? Uma das coisas é essa comunicação, né? A capacidade de se comunicar, que acaba por interferir em várias outras. Mas uma outra coisa que é muito comum também é a questão do pertencimento. É a pessoa não se sentir parte daquele lugar, não sentir que ali é a sua casa. Tem alguns estudos, né, de sociologia e também de neurociências que mostram que leva mais ou menos 6 anos Uau! para uma pessoa se sentir em casa, a ponto de o cérebro já ter mapeado o território mesmo daquele lugar e a pessoa não precisar de GPS para se locomover, não precisar de mapa para se locomover. A pessoa ter referências básicas como onde compra comida, onde abastece o carro, onde leva os filhos na escola, quando é o caso, onde vai trabalhar, quais transportes ela pega, tudo isso já muito memorizado e ter uma rotina estabelecida e ter uma rede de convivência com outras pessoas locais que vivem ali, né? Sejam pessoas que são daquele lugar, sejam imigrantes que também já vivem ali há imenso tempo, a ponto dela conseguir dizer: esta é minha casa. Então leva mais ou menos 6 anos.
né? E isso não só de um país para outro, mas pessoas que saem de uma cidade muito pequena, por exemplo, saem do interior, como foi o meu caso quando ainda no Brasil, eu saí de uma cidade do interior do Rio de Janeiro e fui viver no Rio de Janeiro, 6 milhões de habitantes, e aquilo foi um choque muito grande para mim. E depois a mudança de país. Então é isso, é o pertencimento, né? O ser humano ele precisa dessa sensação de vínculo com o lugar, não é? E o vínculo turístico, se é que a gente pode chamar a experiência turística de vínculo, é completamente diferente, né? Tem gente que viaja para um lugar a passeio, fala, nossa, gostaria muito de morar aqui. E a vida ali no dia a dia é muito diferente, né? Porque são outras demandas. É como morar na cidade onde a gente passa férias. Né? A gente não vai estar nessa cidade para visitar os pontos turísticos, para ir à praia, ou ao parque, ou à montanha o tempo todo. Tem ali todos os compromissos. E fazer a vida o mais parecida possível com antes é o desafio, é o grande desafio, porque ela não vai ser igual. E muitas vezes os imigrantes vão para o outro país, né? Aqueles em situação de migração voluntária, não é? Não me refiro aqui a refugiados, por exemplo, que é uma outra. A coisa Sim. começa de outro jeito. Mas quem vai porque quer, muitas vezes vai com essa ideia de que não, eu vou continuar minha vida do jeito que sempre foi, só que num outro lugar, e não é bem assim, né? E o que é que, se a pessoa não tiver cuidado com isso, né, com essas questões, não tiver atenta para isso tudo, porque às vezes está passando por isso e nem se dá conta, né? O que é que pode acontecer? O que é mais comum? Depressão, às vezes síndrome do pânico. Existem estudos sobre isso que mensuram esse tipo de problema mesmo em imigrantes e que enfim, dão uma ideia dessa realidade que é bem ampla, né? Sim, sim, tem a prática clínica nos mostra, né? Eu, como psicanalista, atendo imigrantes aqui em Portugal, e a gente vê na clínica, né, ao escutar o sofrimento das pessoas, a gente vê uma grande incidência de muita melancolia. Em psicanálise, a gente evita esses diagnósticos da psiquiatria, né? É uma forma diferente de lidar com o sofrimento. Não que os diagnósticos da psiquiatria não sejam importantes de todo, tem a sua importância, o seu valor, né? E muitas vezes o tratamento conjugado, né, da psiquiatria com uma análise é muito empoderador, né, fortalecedor para as pessoas. Mas a gente em psicanálise não trabalha tanto com esses diagnósticos, mas a gente vê quadros de melancolia, melancolia profunda, aquela tristeza que popularmente já se chama de depressão. A gente vê quadros de angústia profunda, quadros fóbicos, que seriam isso que se chamam de síndrome do pânico, não é? A pessoa com medo de sair, com medo de fazer as suas atividades, principalmente se for para um lugar em que não é um lugar tão seguro, né? Que tem uma situação de segurança pública diferente ou que não seja assim tão bom. Por exemplo, uma pessoa que se muda para Nova York. Nova York não é um lugar exatamente seguro, né, no mundo. Aqui em Portugal, essa questão da segurança pública já não é um problema. Mas mesmo assim, existem casos aqui de angústia, de fobias, que não. Lá está. A experiência de migração e esses quadros, eles não têm necessariamente uma causa objetiva que a gente possa apontar. É porque aqui é uma cidade muito violenta, ou porque aqui é um lugar muito, sei lá, esquisito, pouco urbanizado, pouco iluminado. Não tem como a gente precisar qual é a causa daquela angústia. É toda a experiência, toda a falta de vinculação, a falta de enraizamento naquele lugar, não é? Quando a gente está na cidade onde a gente nasceu e cresceu, tem lá as pessoas com quem a gente estudou na escola quando era criança, ou então no lugar onde a gente fez faculdade, a gente passou ali 5 anos, pelo menos, né? Mais ou menos, formando vínculos, conhecendo pessoas, criando relações. Então, nos lugares onde a gente sempre viveu, toda a nossa história está lá. Quando a gente vai para um lugar, né, novo, a nossa história vem com a gente, mas ninguém daquele lugar partilha a nossa história. Então a gente fica ali mesmo despatriado, desterritorializado. E isso é uma situação que gera muita angústia. Além da melancolia, gera muita angústia e é causa desses sintomas assim
que a gente chama de pânico, e às vezes a pessoa não consegue sair de casa, são quadros de muito sofrimento. E tem como se antecipar em relação a isso? Quer dizer, muito difícil saber o que é que vai se sentir com uma mudança tão grande como essa. Mas vamos lá, quem está no Brasil e está pensando em dar esse passo, né? Quais seriam ou qual seria uma recomendação nesse sentido para tentar evitar ou reduzir pelo menos, né, os choques, os problemas, essa questão toda que a gente conversou até agora, tem como se antecipar a isso com algum tipo de ação? Eu acredito que evitar completamente não é possível, né? Pelo menos falando a partir da psicanálise, que é a minha prática. A gente não tem como saber como vai ser a experiência de cada pessoa quando chegar lá do outro lado, para onde ela está indo, né? Mas existem sim coisas que podem ser feitas antes desse processo, além de toda a preparação jurídica, financeira, material, coisas que podem ser feitas antes que podem auxiliar a essa adaptação psíquica, né? Como a gente falou de pertencimento, a gente falou de história pessoal, a gente falou de comunicação. Então, tem aqui 3 coisas que a gente pode trabalhar para fazer com que esses 3 pilares, digamos assim, comunicação, pertencimento e história, fiquem assim mais azeitados, né? Fiquem assim mais fáceis dessa adaptação. É conhecer a história do lugar para onde a pessoa está indo, né? Eu me lembro que antes de vir aqui para Portugal, a história do Brasil e de Portugal já é partilhada, né? Mas tem toda uma parte da história de Portugal antes de 1500, né? Que foi quando os portugueses chegaram ao Brasil. E eu então falei, quero me assuntar um pouco sobre isso. Eu, pessoalmente, já gosto muito de história. Então, assistia lá no YouTube, depois vinha descobrir que era um documentário da RTP, que é uma emissora aqui de Portugal, que contava a história de todos os reis de Portugal. Era um senhorzinho, um professor, um historiador. A minissérie, né, era gravada lá no Mosteiro dos Jerônimos, em Belém. Então, e aí explicando todos os reis de Portugal, e aí quando falou do Dom Sebastião, que é um rei desaparecido daqui, e aí tem uma piada aqui entre os portugueses que fala do Dom Sebastião, quando alguma coisa some, ou então quando alguém tem uma esperança daquilo voltar, fala, tem uma esperança sebastiana daquilo voltar, enfim. E aí é esse tipo de coisa que a gente, né, eu falei ainda há pouco do pertencimento, é você estar num lugar, perceber uma piada interna que é feita e você então conseguir compreender, porque há uma conexão com a história daquele lugar. Outra coisa que é muito, muito importante é treinar o idioma, a comunicação. Não é? Uma coisa que, para vir aqui para Portugal, também me ajudou muito. Antes de eu vir para cá, eu ficava escutando a rádio TSF, que é uma rádio daqui que, sei lá, acho que no Brasil é como o... quando tem aquela hora do Brasil na rádio, acho que era 7 horas da noite, que são só falas, e é uma fala jornalística, assim, não é mais formal. acelerada. É mais formal, exato. E é num ritmo de quem está ali dando várias notícias e comentários, tipo a Rádio CBN no Brasil, eu acho, mais ou menos. Se assemelha, é bem noticiosa. Isso. E aquilo também me ajudou muito a me adaptar ao ritmo da fala. Para vir para Portugal, isso é uma coisa que eu noto muito, e com muitos brasileiros com quem eu conversei, pacientes meus, que tem essa ideia, é a mesma língua, então, tipo, esse assunto tá despachado, não preciso me preocupar. Vou fazer um parêntese e te contar uma história rapidinho. Cheguei em Portugal, consegui um almoço com um professor que viria a ser meu orientador e mais um colega, e sentamos para comer, e o professor fez uma piada e o colega riu e eu não entendi. Eu não entendia, eu não conseguia entender o que é que eles falavam, eu não conseguia entender a graça, eu não entendi nada do que tinha sido dito. E eu ri junto, ri para não ficar feio, entendeu? E aí quando eu cheguei no hostel onde eu estava hospedada, eu pensei, caramba, vai ser mais difícil do que eu pensei. Porque tem a ver com isso, né? Com a gente conseguir interagir de uma maneira verdadeira com as pessoas. E se refere não só a relações como nesse caso, né? De um estudante e um professor, mas
mais relações pessoais, relações de trabalho. Então sim, parece bobagem quando se trata de Portugal e Brasil, mas não é não. Tem muita diferença, até quanto àquilo que é engraçado e o que não é. Exato. Né? Do Brasil e Porto, muito diferente mesmo, assim. Sim, são culturas diferentes, não é? E nisso a gente já vai para o terceiro ponto, que é o tal do pertencimento. E uma coisa que é fundamental, acho que em tudo na vida, né? Sempre que a gente vai para uma nova experiência, é ter um interesse muito genuíno em quem está do outro lado, né? E acho que aqui é importante clarificar o seguinte: uma coisa são os direitos humanos, a legislação de nacionalidade, os direitos que os estrangeiros têm quando vivem cá em Portugal. Isso é uma coisa, garantido pela lei, pela Constituição, tem uma série de normas mesmo, né, legais, que dizem que os estrangeiros têm os mesmos direitos dentro dos seguintes estatutos e tudo muito bom, tudo muito bem. Outra coisa é o aspecto psíquico. No aspecto psíquico, continua existindo uma lógica privada, talvez, né? Isso a gente está falando no domínio público. No domínio público, no espaço público, os estrangeiros têm esses direitos. Agora, nas relações, não digo que impera a lógica privada, mas a lógica privada coexiste com essa questão pública, né? De que temos o direito de estar aqui pagando os nossos impostos, fazendo as nossas coisas. E essa lógica privada, ela se assemelha ao seguinte: é como se nós estivéssemos, nós imigrantes, chegando na casa de alguém que não nos conhece. Isso pode ser muito polêmico, né? Isso pode gerar algumas controvérsias, o que eu particularmente entendo, e falo aqui com muito respeito, tentando contemplar na minha fala todas as pessoas, desde as que tiveram uma experiência excelente de imigração, como foi o meu caso, até aquelas que tiveram experiências muito difíceis de imigração. E não falo isso aqui de todo num sentido de responsabilizar essas pessoas que tiveram uma experiência difícil. Mas um ponto que eu observo que auxiliou e auxilia muitas pessoas a melhorar essa adaptação é ter esse interesse genuíno pelo dono da casa, digamos assim. Se a gente está indo para a casa de alguém que a gente não conhece, eu não chego na casa de uma pessoa que eu conheço e ajo como se eu estivesse na minha própria casa, né? Por isso que é importante a gente perceber aqui que são duas lógicas funcionando em simultâneo. Essa que nos dá o direito de estarmos aqui, claro. E uma outra que são as pessoas que vivem cá e que nasceram e cresceram aqui, são pessoas que estão acostumadas com essa cultura, foram criadas e educadas nessa cultura, e nós em outra. E a gente tem que dar um jeito de se entender, não é? Também não me refiro aqui a casos de xenofobia, isso é uma outra coisa. Que aí Não, mas eu entendi bem o que é que tu queres dizer, assim. É uma questão com uma lógica cultural mesmo, daquilo que é normal para um, não é normal para outro, por uma questão de criação, de cultura, de tudo, né? E aí dentro das questões legais, digamos assim, né? Daquilo. Vamos dar um exemplo simples: cumprimentar com 2 beijinhos. Exato. Né? Vamos lá nessa questão simples, o abraçar, o tocar muito. O brasileiro normalmente tem muito isso, o europeu não tem isso. Exato. Na sua maioria não tem isso. Então a gente querer daqui a pouco forçar uma coisa, um exemplo tão simples, mas que serve, acho que um pouco nessa lógica que tu colocas, né? Exato, e lógica de trabalho, né? Estilo de trabalho, como é o patrão português, como é o patrão brasileiro, não é? Como é a rotina, o ritmo de trabalho no Brasil, como é o ritmo de trabalho aqui, né? Pensando que muitas pessoas vêm e vão trabalhar aqui. O meu marido, ele está numa empresa que é multicultural, é uma empresa estrangeira que está aqui, e ele é da área de tecnologia, portanto, já é uma área muito diferentex, ou seja, tem gente de todos os lados do mundo, então já é ali um ambiente quase neutro, talvez. Mas a minha experiência aqui, antes de estabelecer a minha prática clínica aqui, eu tive um tempo trabalhando na área de recursos humanos e trabalhei em 2 imobiliárias e muito locais, assim, eram imobiliários que pertenciam a grandes redes, né, grandes marcas, grandes franquias,
mas eram agências muito locais, né? Então, assim, os meus colegas de trabalho eram todos portugueses e tinham ali aquela rotina do almoço, como é que é na hora do almoço, e aí fui percebendo que o português realmente para almoçar. Não é aquela coisa de tô almoçando aqui, tô respondendo um e-mail aqui, tô fazendo. Não. É vamos comer. Não venham cá com e-mails e mensagens no almoço. Vamos comer e depois vamos beber o café. Então, e aí aquilo, aí você vê o ritmo diferente. É outro ritmo, né? Pra gente que vem de cidades grandes, né? Eu que morava no Rio antes, você também. No Rio é acelerado, acelerado. Tem uma fila no restaurante, um monte de gente para entrar, então tem que comer rápido. Então, é toda uma coisa, todo um ritmo diferente, não é? Então foi muito legal para mim ter essas duas experiências. Uma foi em Lisboa mesmo, a outra foi em Almada, que é aqui onde eu moro, a outra imobiliária. E foi assim que eu descobri Almada. Eu falei, eu quero morar aqui. Pelo amor de Deus, eu adoro Lisboa. Acho Lisboa lindíssima, afinal é a capital do país, é muito bonita, é uma cidade esteticamente agradável, né? Ela é muito bonita. Mas eu já queria, como eu vim aqui para ficar, isso é outra coisa também, foi importante a gente falar isso. A pessoa tem, quando vai para um outro país, ela tem que sentir qual é a dela, né? Ela tá indo para ficar, tá indo para viver, tá indo para passar um tempo, por exemplo, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, em qualquer que seja essa situação, seja alguém que mudou porque mudou e só sai dali, só muda de novo realmente se acontecer uma coisa muito extraordinária, ou alguém que está indo para um período definido, né? Estando em aberto ou não a possibilidade de continuar, mas tem ali uma primeira experiência pré-definida, mas sempre está imbuído de um sentimento de estou indo para viver neste lugar, ainda que seja por um período específico. Porque quando a gente está com esse sentimento de estou indo para viver, a nossa abertura já muda, né? A nossa disponibilidade já se transforma. E isso tudo para que a gente possa criar vínculo, para que a gente possa se territorializar no lugar, né? Criar mesmo ali a proximidade com aquelas pessoas, escutar aquele som, o som daquelas palavras, das pessoas conversando naquele idioma, né? E aqui falando de Portugal, eu lembro logo assim que eu cheguei, que ia beber um café num café de bairro, assim, e aí escutava os portugueses conversando, né, pedindo uma meia de leite, um galão, que são nomes diferentes dos cafés, e eu ficava assim, ai, que interessante isso, né, e gostava, e na época da imobiliária, quando estava trabalhando, às vezes ia para um café que era perto da universidade, ele tinha muitos jovens, e os jovens falando as gírias, aquela comunicação mais descontraída ali na hora do café. Então, isso vai dando para a gente essa sensação de pertença, né? E, tanto quanto possível, procurar conviver com os locais, ou seja, com portugueses, falando no caso aqui de quem vem para Portugal. Procurar criar vínculo com o português, porque por mais que seja um povo, né, dentro da Europa, mas um pouco mais fechado, não são tão abertos assim como nós no Brasil, mas quando eles sentem, né? E acho que isso é do ser humano, quando o ser humano sente que do outro lado há um interesse genuíno, há uma abertura, há um carinho, as pessoas se abrem também, as portas se abrem para gente, né? E ter sempre essa atitude de quem está aprendendo sobre outra cultura, não é? Não apenas vivendo nesse lugar como se fosse apenas um lugar, mas aprendendo sobre essa cultura, absorvendo um pouco, se deixando também aculturar, trazendo a nossa brasilidade, mas também pegando a lusitanidade de quem vive aqui, né? Isso é muito bom. Se envolver nessa relação. Exato. Né? Não estar num lugar com a cabeça em outro, né? Eu acho que e aí é um achismo meu, né, de alguém que já viveu também isso que tu estás colocando, essa questão de se envolver e de criar laços, né, se permitir isso é muito importante também. Renata, teria muito mais coisas para a gente falar, mas eu vou deixar assunto para outros vídeos que com certeza virão. E para a gente encerrar, eu quero que tu fales, por favor, sobre esse grupo de apoio que tem para imigrantes de língua portuguesa. Me corrija se eu estiver errado. Quero saber como é que funciona, quem tem interesse, como é que faz para participar. Me conta um pouco.
É isso mesmo. Eu e mais alguns colegas psicanalistas, nós decidimos criar um grupo de estudo sobre psicanálise e imigração, e a gente tem aqui, esse é um dos livros base, não sei se está dando para ver, chama Migração e Exílio, dá para ver, sim. É um estudo psicanalítico do Leon Greenberg e da Rebecca Greenberg. Também vamos ter alguns textos de Freud, mas isso é o nosso grupo de estudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi do grupo de estudo que surgiu a ideia de fazer o grupo terapêutico, né? Nós, analistas, vamos continuar estudando e vamos usar esse texto e alguns outros de base para as sessões, né? E o que eu pensei em fazer? Criar esse grupo, né? A gente tem também dentro, a partir do grupo de estudo, alguns atendimentos individuais, né? Pessoas que querem passar por uma análise individualmente, mas de modo a chegar a mais pessoas, eu iniciei a ideia de fazer esse grupo. Então, são sessões de 15 em 15 dias, está previsto para iniciar em março. A gente depende de ter ali um quórum mínimo de 5 pessoas, nem é assim uma coisa tão grande. Também um grupo muito grande, a gente acaba perdendo a experiência, né, da pessoalidade. A ideia é que ele aconteça às quartas-feiras, às 14h, de 15 em 15 dias. E aí, conforme for o movimento, a gente pode fazer 2 grupos, e aí haveriam encontros todas as semanas, mas, por exemplo, um grupo, sei lá, o grupo A fica de 15 em 15 dias, no grupo B, nos outros 15 em 15 dias, mais ou menos. Alternado. Isso. Com sessões de 1h30 a 2 horas, para que todos possam ter possibilidade de fala, e é mesmo um grupo de partilha. A gente vai ter alguma orientação a partir dos textos, né? Vai ter um tema, digamos assim, por exemplo, hoje vamos falar do banzo, que é aquela saudade de casa, né? Ou então vamos falar da ilusão do retorno, pessoas que pensam em voltar, só que elas já não são as mesmas e o lugar de onde elas saíram já não é o mesmo. Voltar para onde, né? Coisas assim. Então, o grupo vai funcionar mais ou menos dessa forma. Tem um custo de 10 euros por sessão para cada pessoa. E quem deseja participar pode falar direto comigo. Eu posso deixar, não sei se deixo aqui na descrição do vídeo. Coloco aqui no nosso, aqui já vai aparecer aqui no vídeo, já coloco como GC, coloco o teu telefone para que o pessoal possa entrar em contato, ou o e-mail, o que é que tu preferes? Eu vou deixar o meu link do Telegram. Ótimo, então é esse que está aparecendo aqui, pronto. Boa. E também o meu e-mail, minhas redes sociais, as pessoas podem fazer contato. E assim que a gente formar o grupo, que a gente tiver ali pelo menos 5 pessoas já inscritas, não é? A gente começa as primeiras reuniões e é mesmo isso. É um bate-papo, é uma coisa descontraída, com um caráter terapêutico, com um caráter de reflexão, né? Não é só um bate-papo, mas com alguma reflexão orientada, para que as pessoas possam trazer as suas questões, os seus medos, né? Quem esteja sofrendo com esse processo, quem esteja querendo iniciar esse processo e queira se preparar, e também ter contato com a experiência de quem já está e perceber as diferentes, como é que foi para cada pessoa, né? Para quem foi muito difícil, para quem foi mais tranquilo, e assim a pessoa também poder ter alguma preparação psicológica, lembrando sempre que não se trata de, olha, se você participar aqui de 10 sessões, está tudo resolvido, vai ser tudo bem. Mas é mesmo a possibilidade de pensar sobre isso. Tá certo, então. Renata, muito obrigada. Fica o Obrigada, convite, então, para quem quiser participar, para quem quiser acessar, entrar em contato. Mais uma vez, uma opinião pessoal. Considero que tudo aquilo que vai fazer a gente evoluir e pensar sobre coisas relacionadas a nós mesmos é sempre muito importante, muito interessante. E aquilo que puder facilitar nesse processo de adaptação, que nem sempre é fácil, com certeza é bem-vindo. Mais uma vez, Renata, muito obrigada. Informações mesmo muito interessantes. Aliás, falando nisso, vale a gente lembrar, tanto aqui no nosso canal no YouTube, quanto no blog da Nacionalidade Portuguesa, nós temos uma série de conteúdos voltados para você que quer saber mais sobre essa relação Brasil-Portugal, sobre imigração, enfim, informação é o que não falta. Se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se aqui no canal da Nacionalidade Portuguesa.